Olá, meu nome é Eric Chaves e venho apresentar meu trabalho de título Indicadores qualitativos e quantitativos do solo em agroecossistemas na comunidade ideal Aracoiaba, Ceará. Esse trabalho tem como principal elemento de pesquisa o solo, que é um agente de muita importância na formação dos agroecossistemas. Entender alguns atributos e propriedades do solo, em seguida relacioná-los de forma inteligente, nos permite identificar potencialidades e limitação no uso do solo, para então realizar um bom manejo, melhorando a atividade agrícola e, consequentemente, o agroecossistema como um todo. Foi avaliado indicadores qualitativos e quantitativos de 3 agroecossistemas, focando nas características do solo. Foi utilizado metodologias adaptadas e itens de fácil acesso e baixo custo. Os testes foram feitos na propriedade, localizado na comunidade de Ideal, Aracoiaba, Ceará. O primeiro passo necessário foi um conhecimento prévio da área, feito através de uma caminhada transversal, onde também foi realizada a coleta de solo e observações do ambiente, como disponibilidade de água, cobertura vegetal, relevo, clima e outros. Em seguida, foi definido os atributos que poderiam ser descritos e mensurados. Esses atributos serão rapidamente comentados, fazendo algumas relações entre eles, e em seguida será mostrado os resultados obtidos. Começando com a cor, que é uma das primeiras características observadas na área, elas podem fornecer informação a respeito de outras propriedades do solo, como conteúdo de matéria orgânica, que modifica a cor das partículas minerais do solo, e o conteúdo da água, que interfere na oxidação dos óxidos de ferro. A coloração do solo em todos os agroecossistemas foram semelhantes e entre as camadas. Na camada 0 a 15, verificou uma cor marrom escuro. Após misturadas as amostras e secas ao ar, a tonalidade mudou para um marrom médio acinzentado. Já na camada 15 a 30, verificou um marrom mais claro, até uma amostra com cor amarelo escuro. Após misturadas e secas, a tonalidade mudou para marrom claro acinzentado. Quanto à cobertura do solo pela matéria orgânica, ela é importante, pois reduz a intensidade da luz solar direta, reduzindo assim a temperatura e mantendo a umidade. Consequentemente, reduz a perda de água por evaporação, além de proteger o solo dos impactos da gota de chuva, reduzindo a velocidade do movimento da água superficial, evitando assim a erosão. Ela foi estimada uma proporcionalidade a olho nu, e no caso da área de mata ciliar, que apresentava serrapilheira, esta foi medida usando uma régua. Os resultados foram que na área cultivo de milho, 100% da área estava coberta com a cultura e vegetação espontânea. Na área cultivo de manga e sapoti, 60% estava coberta com material orgânico. E na área de mata ciliar, 50% estava coberta com serrapilheira, medido de 1 a 3 centímetros. Para descrever os agregados, foram utilizadas as amostras compostas, sendo elas peneiradas em 2 tipos de peneiras, classificadas como malha grossa e malha fina. Os agregados retidos na peneira de malha grossa foi verificado o tipo de agregados, poros, planos de fraquezas, durezas de forma manual, presença de raízes e óxidos de ferros. Para as áreas de cultivo de manga e sapoti e cultivo de milho, apresentaram-se do tipo granular porosa e do tipo granular grumosa na área de mata ciliar. Nas áreas cultivo de manga e cultivo de milho, a camada de 0 a 15 centímetros havia menor concentração de raízes do que na área de mata ciliar. Quanto à estabilidade, ao pressionar entre os dedos, os agregados da camada de 0 a 15 apresentavam-se mais estáveis que nas camadas de 15 a 30 em todos os ecossistemas. Quanto aos agregados menores, retido na peneira de malha fina, uma porção de aproximadamente 100 ml para a camada de 0 a 15 e 100 ml para a camada de 15 a 30 centímetros foi reservado em pratos. Utilizando o borrifador, foi acrescentado água e observada a estabilidade diante da água. Em todos os agroecossistemas,
Os agregados menores mostraram-se mais estáveis com criação da água nas camadas de 0 a 15 centímetros. Para as camadas de 15 a 30, os agregados irborroaram com certa facilidade, o que já é esperado, pois eles apresentam menor teor de matéria orgânica e maior conteúdo de areia. A terra fina que passou pela última peneira também foi reservada uma porção de 100 ml em um prato. Na sequência foi adicionado 50 ml de água oxigenada a 10 volumes, com o objetivo de verificar a atividade da matéria orgânica. Em todos os casos e em todas as camadas foram identificados, principalmente pela efervescência do carbono orgânico, que liberava gases formando bolhas, com maior atividade nas camadas de 0 a 15 e menor atividade nas camadas de 15 a 30 centímetros. Pela textura, que é a mensuração das partículas minerais do solo de acordo com seu tamanho e quantidade, e são classificadas em fração areia, silt e argila, nós podemos verificar diversas propriedades e comportamentos do solo, tais como capacidade de retenção ou drenagem de água, a areação do solo, suscetibilidade à compactação, capacidade de armazenamento de nutrientes e muitas outras. Diferentes camadas podem ter diferentes texturas, e vale ressaltar que é uma propriedade muito pouco variável ao longo do tempo. Este teste consiste em inicialmente amassar uma amostra úmida de solo até obter uma massa com consistência uniforme. Em seguida, pegar uma porção referente ao tamanho do limão e sentir as sensações provocadas pelas diferentes partículas, sensações táteis e audíveis. Em todos os agroecossistemas, as camadas de 0 a 15, a textura ao método tato apresentou-se como franca, e nas camadas de 15 a 30 centímetros, franco-arenosa. A relação sólidos-poros é uma proporção que relaciona as partículas físicas, minerais e orgânicas com o espaço poroso, que pode ser preenchido por ar e água, normalmente ar nos macroporos e água nos microporos. Solos agrícolas de boa qualidade são formados por 50% de sólidos e 50% de poros, com relação PS igual a 1. Valores menores do que 1 podem indicar compactação e possível restrição para a penetração de raízes. Para realizar esse teste, foi usado 200 ml de água e 200 ml de terra fina, onde foram adicionados no copo tipo Becker e registrado o volume final. Em todos os solos, o volume de partículas sólidas e o volume do espaço poroso registraram o volume de 100 ml, com relação PS igual a 1, que representa 50% de sólidos e 50% de poros. Para o teste de infiltração, 200 ml de terra fina foi colocado em um filtro de papel para café e 200 ml de água foi adicionado cuidadosamente com o cronômetro ligado. Quando a primeira gota caiu, foi registrado o tempo em segundos. O teste continuou até que o intervalo entre as gotas fosse igual ou superior a 1 minuto. O solo úmido foi pesado e registrado. Ao recuperar a água infiltrada do teste anterior, foi verificado o pH e a condutividade elétrica da água, usando o medidor digital multiparâmetro da marca Juan Juan. Os valores médios encontrados no teste encontram-se na tabela 3. O último teste quantitativo foi o de penetração de raiz. O instrumento usado é uma vara de ferro de 3/8 de polegada de diâmetro e 120 cm de comprimento. Uma arruela foi colocada no meio da vara. Um peso de 4 kg com o guia foi usado para exercer uma força física. O peso é solto no início, que cai de uma altura de aproximadamente 60 centímetros, bate na arruela e realiza uma penetração no solo. Em todas as áreas, o resultado apresentaram certa similaridade, com aproximadamente 40 centímetros de profundidade após a quarta queda. As considerações finais são que o desenvolvimento desse trabalho permitiu uma análise de alguns atributos do solo,
Permitiu também entender que no solo existe um conjunto de interações e que todas elas estão relacionadas. Mostrou resultados satisfatórios e fortaleceu a confiança de que se tinha escolhido a área certa e que estavam sendo bem manejadas. Com o uso de metodologias adaptáveis e de materiais disponíveis, muitas análises podem ser realizadas de formas viáveis e eficazes. Obrigado.